Olá, estamos juntos mais uma vez para mais um devocional, sempre trazendo para você uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Hoje o nosso devocional, a nossa fala, a nossa meditação é sobre ouvir. Ouvir é uma arte. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, fala o seguinte: melhor chegar-se para ouvir do que ser precipitado no falar. Amar é saber ouvir quando o mundo não pode nos entender. Guarde essa frase. Amar é saber ouvir quando o mundo não pode nos entender. Lembre bastante dessa frase. Se você percebeu, se você teve a curiosidade, o trabalho de pesquisar num dicionário bíblico, numa chave bíblica, você perceberá que o verbo ouvir aparece 1085 versículos da Bíblia, contém aí o verbo ouvir, sendo que em alguns versículos aparecem 2 vezes. Tiago vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Está lá na Epístola ao Tiago, capítulo 1, versículo 19. Certa feita, o Senhor Deus deu um alerta por meio do profeta Amós, quando disse: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso está registrado em Amós, capítulo 8, versículo 11. Jesus, quando foi interrogado pelo mestre da lei, lá em Marcos, capítulo 12, 29, ele responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a gente precisa entender que ouvir faz diferença. Nesse mundo que nós estamos vivendo, o mundo da comunicação, onde as pessoas se comunicam, se conectam com tanta facilidade, em questões de segundos, mas estamos vivendo um período em que as pessoas estão isoladas e precisam urgentemente de quem as ouça. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Por isso eu sempre costumo dizer que ouvir é uma arte. E você precisa aprender a desenvolver, a crescer nessa arte de ouvir. Portanto, vai aqui algumas dicas para você aprender a ouvir bem. Então, olhe nos olhos de outra pessoa e perceba nos seus detalhes. Esteja com a atenção focada e envolvida com ela. Procure manter a calma. Evite deixar-se dominar por algum preconceito ou algo da outra pessoa que te desagrada. Tenha paciência. Saiba aceitar o silêncio da outra pessoa. Evite contradizer o outro, evitando as palavras mas, todavia, entretanto, contudo. Essas são, eu digo que são conjunções adversativas. Então a ideia de que você está contradizendo. Procure, antes de qualquer discordância, algum ponto com o qual vocês concordem. Valorize e respeite as opiniões do seu interlocutor. Demonstre respeito pelo outro como o outro é, e não como você gostaria que ele fosse. Crie condições favoráveis para o outro expressar livremente suas ideias e opiniões. Saiba ter tato para lidar com a discordância. Concentre as diferenças no campo das ideias e não permita que sejam levadas para o lado pessoal. Certifique-se de que você compreendeu de fato o que o outro queria transmitir. Repita, questione, pergunte, evite ao máximo interpretações infundadas.
E também, que eu gosto sempre de dizer, evite ficar interrompendo a pessoa. Deixe ela concluir a sua fala, o seu pensamento. E por último, faça bom uso do grande amor que você tem em seu coração para aceitar incondicionalmente as outras pessoas como são, cheias de defeitos, de limites, de preconceitos e também repleta de virtudes, de sonhos, de conhecimentos, de sentimento, assim como você é. Então, pratique essas dicas que você vai cada vez mais crescer nessa arte de ouvir. E cá entre nós, nesse mundo fantástico da era da comunicação, as pessoas estão em busca realmente de um par de ouvidos e um coração que as ouçam realmente. E não simplesmente as escute, mas que ouça com clareza, que gaste tempo, que invista tempo em ouvir o outro. Que Deus te abençoe. Sempre a minha oração é que Deus derrame do bálsamo do Espírito Santo na sua vida. E hoje, especificamente, para que você cresça e domine a arte de ouvir. E para que você se deixe ser usado por Deus como um bom ouvinte para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe. Tenha um dia magnífico na presença desse Deus fantástico.